nosso estudo do livro O Grande Conflito. Vamos hoje para o capítulo 13, que vai falar sobre o norte da Europa, onde chegou lá na Holanda a tirania mais cedo na Europa, com o pastor Michelson Borges. Olá, tudo bem com você? Estamos estudando aqui no canal já faz alguns meses o livro O Grande Conflito. Esta aqui é a edição missionária que nós vamos distribuir neste ano. Está chegando aí a data do Impacto Esperança. E minha proposta com essa série de vídeos, em que eu analiso cada capítulo, é justamente estimular os nossos irmãos adventistas a se envolverem nesse projeto de distribuição em massa deste livro. Na verdade, vai ser um projeto mundial. A Igreja Adventista em todo o planeta vai se engajar na distribuição deste livro importantíssimo para estes dias, especialmente. E meu desejo também com esses vídeos é estimular as pessoas que vão trabalhar na entrega dos livros, que vão voluntariamente se envolver nesse projeto de distribuição de livros, a conhecer a mensagem que vão entregar. É um livro realmente impressionante. Eu já havia lido algumas vezes, anos atrás. Estou agora relendo esta edição aqui. Todos os capítulos, né, eles foram renomeados para atrair mais os leitores, né, e despertar a curiosidade, mas estão aqui todos os capítulos do livro. E era desejo da autora, Ellen White, que essa obra, entre outras, fosse realmente distribuída em massa, como será, mais uma vez, neste ano, 2023. Esteja pronto, conheça o conteúdo do livro e ore a Deus para que Ele já prepare pessoas que precisam receber essa mensagem, para que você possa alcançá-las, fazer contato com elas e presenteá-las com esse livro. Em breve você vai ouvir mais sobre esse projeto e poderá então tomar parte nele. O capítulo 13, Norte da Europa. Eu, como tenho feito sempre, sublinhei aqui algumas partes que eu achei mais interessantes e vou compartilhar com você um capítulo menor. Fala sobre o avanço da mensagem protestante, da reforma protestante, lá para o norte da Europa, Holanda, Dinamarca, Suécia, como foi que aconteceu por lá. Nos vídeos anteriores, se você perdeu algum, estão aqui no meu canal, na playlist série O Grande Conflito. Você pode assistir todos eles, os 12 vídeos anteriores, e compartilhar, estudar com um pequeno grupo, enfim, fica por sua criatividade aí. E eu já aproveito para pedir que você se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos, e se gostar do conteúdo, compartilhe com as pessoas, com seus amigos, com seus grupos. Na Holanda, a tirania de Roma resultou em protesto muito cedo. Vários séculos antes de Lutero, 2 bispos denunciaram destemidamente o Papa após serem mandados como enviados a Roma. Lá descobriram o verdadeiro caráter da Santa Sé. Você se coloca no templo de Deus, em vez de ser pastor, se tornou um lobo para as ovelhas, enquanto deveria ser servo dos servos, conforme se denomina, tenta se tornar senhor dos senhores, traz desprezo aos mandamentos de Deus. Aqui eu me lembrei de um filme que eu assisti anos atrás, sobre Francisco de Assis, e que mostra ali o momento em que ele vai a Roma também, falar com o Papa, e ele fica chocado com o que viu por lá. E aqui nós vemos então 2 bispos que da mesma forma foram a Roma e voltaram dali decididos a protestar contra os desmandos da liderança, né, de Roma. As perseguições de Roma começaram, mas o número de fiéis continuou a se multiplicar, declarando que a Bíblia é a única autoridade infalível em questões religiosas e que ninguém deveria ser forçado a crer, mas ser ganho por meio da pregação. Então, ali na região, né, do norte da Europa, as perseguições romanas se intensificaram, mas as conversões aumentaram. E eu acho interessante, porque aqui nós vemos o pilar fundamental da reforma, né? A Bíblia é a única autoridade infalível em questões religiosas. E deve continuar sendo assim, nós adventistas cremos desse jeito. A Bíblia, de capa a capa, toda ela inspirada por Deus, como diz o apóstolo Paulo. Ela é a nossa única regra de fé
e prática. É o sola scriptura. Aqui ela fala de Menno Simons, que também pregou na Holanda. Ela diz que por 25 anos Menno viajou pela Holanda e pelo norte da Alemanha, exercendo forte influência ali, levando muitas pessoas à conversão. Na Alemanha, o imperador Carlos V havia proibido a reforma, mas os príncipes restringiram a tirania do monarca. Na Holanda, o poder dele era maior e decretos de perseguição rapidamente sucederam um ao outro. Ler a Bíblia, ouvi-la ou pregá-la, orar a Deus em segredo, não se prostrar diante de uma imagem, cantar um salmo, todas essas coisas eram passíveis de pena de morte. Milhares foram executados durante o reinado de Carlos e Filipe II. E ela dá um exemplo aqui de uma família, veja que coisa absurda. Em certa ocasião, uma família inteira foi levada diante dos inquisidores, acusada de não ir à missa e adorar a Deus em casa. O filho mais novo respondeu, abre aspas, nós nos ajoelhamos e pedimos a Deus que ilumine nossa mente e perdoe nossos pecados. Oramos por nosso rei para que seu governo seja próspero e sua vida seja feliz. Pedimos por nossos oficiais para que Deus os preserve. Que mal há nesse tipo de oração? Nenhum, obviamente. O pai e um dos filhos foram condenados à fogueira por causa disso. Então você começa a imaginar, né, que Deus um dia vai cobrar seriamente a vida de cada um desses inocentes das mãos das autoridades que poderiam ter feito diferente, mas que se renderam à tirania de Roma. Além dos homens, mulheres e meninas também demonstraram coragem inabalável. Reformadores e reformadoras, moças condenadas a ser enterradas vivas, se deitavam na sepultura como se estivessem indo para o quarto de dormir à noite. Outras se dirigiam ao cadafalso ou ao fogo vestidas com as melhores roupas, como se estivessem prontas para o seu casamento. É de emocionar realmente a postura, a coragem desses homens, dessas mulheres, desses meninos, dessas meninas que adoravam a Deus, que tinham a Bíblia como sua regra de fé e prática e depuseram a vida com coragem por amor à verdade. É realmente algo impressionante. Fala aqui também de Tausen, na Dinamarca, o reformador da Dinamarca. Em vez de confiná-lo a uma masmorra subterrânea, os líderes religiosos, porque Tausen também havia se preparado, né, para ser um sacerdote, mas quando teve contato com as ideias de Wittenberg, né, de Lutero, ele acabou mudando, né, de ideia e se tornou um defensor também da reforma. Só que aqui é dito que, em vez de matá-lo, os seus responsáveis, seus líderes, o mandaram embora. E isso foi um erro, né, do ponto de vista dos romanos, porque, assim, livre, Tausen se tornou um grande pregador também, levando muitas pessoas à conversão. Um decreto real recém-proclamado oferecia proteção a quem ensinava a nova doutrina. Tausen encontrou igrejas abertas para ele e o povo se aglomerava para ouvir. O Novo Testamento em dinamarquês circulava amplamente. Os esforços para extinguir a obra acabaram resultando em sua ampliação. Em pouco tempo, a Dinamarca declarou que havia aceitado a fé reformada. Então, aquilo que não aconteceu na França e a tragédia subsequente, aqui foi diferente. A Dinamarca aceitou a mensagem reformada. E ali houve um tempo de paz, de prosperidade. O mesmo aconteceu na Suécia. E a autora fala aqui da Suécia. Olavo e Lourenço Petri, 2 irmãos, foram alunos de Lutero e Melanchthon. E ali na Suécia eles divulgaram as ideias vindas também de Wittenberg. Esses acontecimentos nos mostram o tipo de homens que formavam o exército dos reformadores. Não eram indivíduos iletrados, barulhentos, de mentalidade fechada e que gostavam de discutir. Longe disso. Eram homens que haviam estudado a palavra de Deus e sabiam usar muito bem as armas, entre aspas, que o arsenal divino lhes providenciava.
lhes providenciara. Eram eruditos e teólogos, homens que dominavam completamente todo o sistema da verdade evangélica, capazes de conquistar uma vitória fácil sobre os falsos argumentos das escolas e autoridades de Roma. É desse tipo de pessoas que nós precisamos, de novo, para levar avante a mensagem de advertência ao mundo antes da volta de Jesus. Eu vou repetir aqui as qualidades deles, para você perceber o que precisamos e contrastar com certas lideranças religiosas que, infelizmente, estão aí no mundo hoje aparecendo, né? Veja só, o tipo de homens que formavam o exército dos reformadores não eram indivíduos iletrados, portanto, eram estudiosos, eles estudavam a Bíblia, se preparavam, conheciam teologia, não eram barulhentos, eram pessoas controladas, né? Não eram barulhentos, de mentalidade fechada, que gostavam de discutir. Longe disso. Eles ensinavam com poder, com sobriedade, com racionalidade. É esse tipo de pessoas, repito, é desse tipo de pessoas que nós precisamos novamente neste mundo de confusão, de barulho, de irracionalismo, de emocionalismo vazio. É desse tipo de pessoas que nós precisamos para que a mensagem seja pregada com autoridade. O rei da Suécia aceitou a fé protestante. A pedido do rei, os dois irmãos, Olavo e Lourenço Petri, começaram a tarefa de traduzir a Bíblia inteira, lá na Suécia. Liberta da opressão de Roma, a nação alcançou força e grandeza que nunca havia tido. Então você vê aí a marca, né, do protestantismo nos países que o aceitaram. Realmente a diferença era bastante gritante em relação aos outros países. Deus quer nos abençoar e nos usar também neste tempo. Ele espera que nós sejamos os reformadores deste tempo, possamos, imitando esses homens e mulheres de coragem lá do passado, cumprir nossa missão e levar avante a mensagem que salva e pregar sobre a volta de Jesus. Eles deram a vida pelo Evangelho, que possamos também dar o nosso tempo, dar a Deus nossas capacidades e, se preciso for, algum dia depor também a vida pelo Evangelho, que assim seja, Deus o sabe. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Oremos. Nosso grande Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor pelas informações claras, explícitas, através da Tua Palavra, através dos escritos do Espírito Santo. Eu posso dizer Espírito Santo porque foi Ele que inspirou a senhora White a escrever tantas informações para nós, mostrando assim como as pessoas de fé, os heróis da fé, se comportaram diante das atrocidades de Roma, da perseguição religiosa falsa. Pedimos humildemente, Pai, que o Senhor nos dê força, Pai, por favor, nos capacite. Em nome de Jesus, Senhor, salva-nos. Ajuda, Senhor, a preparar minha família, que eu não quero me perder com elas, Senhor. Eu gostaria que todos fossem salvos comigo. Eu creio que é o desejo de cada um dos que se encontram nesta sala, clamando pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, genros, noras, netos, enfim, amigos também. Ó Senhor, a hora chegou. Não temos dias finais além destes. Precisamos estarmos prontos, mas somente pelo poder transformador, através do Espírito Santo, é que possamos chegar a esse estágio. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós a cada dia, a cada momento, e ajuda-nos. Aumenta a nossa fé, por favor, Senhor, a ponto de chegar como aqueles heróis. Se for o caso, morrer, mas morrer salvo, morrer pela fé, jamais abandonar. Nos dê um dia. Sabemos que temos lutas a enfrentar, mas também a vencer, mas temos com certeza vitória a alcançar. Em nome, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, ou pedimos, né? Amém e amém.